Bem-vindas e bem-vindos ao INCN, Informação e Conexão Neurodivergente. E vamos para mais um episódio com informações bem alinhadas e sem ruído. Eu sou Camila Mendes, sou cirurgiã dentista. E eu sou Nayene Eide, também cirurgiã dentista. E aqui a gente organiza tudo o que está sendo dito sobre neurodivergência com clareza, evidências científicas e práticas reais. Vamos começar? Vamos lá. E hoje estamos com um convidado, Thiago Varela. Eu gostaria que você se apresentasse para a gente, Thiago. Tudo bom? Tudo jóia. Meu nome é Thiago Varela, sou jornalista, formado pela Universidade Metodista de São Paulo, sou radialista, formado pelo SENAC, lá em São Paulo também, casado, pai de gêmeas de 7 anos de idade, sempre trabalhei como jornalista, ou como radialista, ou como locutor, e também, né, entre várias outras coisas, e esse é o assunto que a gente está aqui, sou diagnosticado com TDAH já há mais de 10 anos, quase 20. Excelente. Vai ser uma conversa muito interessante. Com jornalista, radialista, então ficou difícil pra gente agora, né? Imagina. Agora aumentou o nível. Pra mim que fica... eu que tô desacostumado a estar desse lado do balcão, né? Eu imagino. Então, vamos começar. Tiago, muitas pessoas associam o TDAH com a criatividade, a inovação. E você sente que, nesse sentido, o TDAH, ele, então, pode ser visto como uma força positiva? Acho que sim, né? Inicialmente, sim, eu sinto isso. E sinto... É muito estranho falar disso, no sentido que eu sempre fui eu, né? Sim, nunca fui ninguém. Sim. Até uma conversa que eu tenho muito com a minha esposa é que algumas coisas que eu acho naturais, assim, Só são naturais para você. E que são fáceis para mim, digamos assim. Ela fala, não, mas as pessoas não sabem fazer. Por exemplo, falar. Sim. Falar em público, falar no microfone, para mim é muito normal, muito natural. E ela fala, não é natural, as pessoas não sabem fazer isso, de onde você tirou isso? Então, eu não me sinto alguém criativo, assim, né? Mas as pessoas dizem que sim, que eu tenho criatividade, enfim, fui buscar a área da comunicação talvez por causa disso, na minha vida. Mas, ao mesmo tempo que eu me sinto criativo e que eu sinto, assim, eu tenho um caderno que eu anoto ideias, enfim, profissionais e de dia a dia e de inovação. 95% não saem da primeira etapa. Sim. Ficam lá. Né? Então, existem esses dois lados. Existe o lado de que sim, me sinto que o TDAH traz isso e convivi já com muita gente, converso com muita gente sente isso, é um lado positivo, mas sinto esse outro lado que é muito complicado, quer dizer... É um prejuízo. É um prejuízo, você não consegue tirar do papel, né? Ou tirar, às vezes, nem do papel, do campo das ideias mesmo, né? Fora a quantidade de ideias que se perde no meio do caminho. Eu ia falar, será que é porque é uma quantidade tão grande de ideias que você não consegue até processar todas essas ideias? Finalizar chega uma, as tarefas. A outra já tá vindo. Pode ser. É uma... E desanimar também. Né? Perder o interesse por aquela... Rápido, né? Muito ideia. rápido. Às vezes uma ideia que você acha genial de manhã... Não faz sentido você à tarde. Almoça à tarde, você fala... Não faz o menor sentido. E às vezes até é uma ideia boa. Sim. Né? Mas não tem esse lado eu, pelo menos, né? Eu tenho ali na minha esposa a principal pessoa com quem eu converso, com quem eu troco ideias, experiências, enfim. E ali, mais ou menos, alguém que me... Não, isso é legal, isso não é legal. Mas muitas vezes eu nem chego a falar para ela. Eu já desanimo no meio do caminho, né? Sim, entendi. Engraçado, porque o autista, ele também tem isso. Eu tenho também um fluxo muito grande de ideias. Mas o que eu percebo, elas se mantêm por mais tempo, assim. É como se você ficasse até uma coisa meio repetitiva. Ela fica voltando. Eu falo que eu tenho até uma dificuldade para entender em que ponto eu sou uma pessoa persistente ou uma pessoa insistente.
Porque ela fica voltando essa ideia. Eu acho que o fluxo deve ser igual, mas essa ideia, ela fica mais e no TDAH ela se dissipa. Ela se dissipa, às vezes volta, enfim. Mas... O TDAH, assim, é uma mente inquieta, né? É um turbilhão de ideias numa velocidade muito rápida de processamento. Ela é, mas não só, né? Tem esse lado desse turbilhão de ideias, dessa conversa com você mesmo, incessante. Sim. Você também conversa consigo o mesmo tempo todo. Muito bom, É né? o tempo todo conversando com... E às vezes em voz alta. Eu tô sozinho no carro em voz alta. Eu faço reunião comigo mesmo. Não, sozinho nada, em público mesmo. É em voz alta. Tem esse lado desse fluxo de pensamento, mas tem um lado que ele é meio inexplicável. E aí é o lado do prejuízo, né? E aí é o do lado da questão do sofrimento mesmo, que é, pelo menos para mim, na minha experiência, determinadas atividades eu não consigo fazer. É como se existisse uma força invisível que me segura. E isso gera uma ansiedade horrorosa, porque, um exemplo prático, emitir nota fiscal quando eu faço um trabalho. Eu não consigo, eu sempre atraso. Nossa, mas por quê? É tão fácil, praticamente... É inexplicável. É uma força muito forte que me segura. E é sempre assim, eu vou emitir. Depois do almoço eu emito, mas é hoje. Mas se eu atrasar um dia... E vai. De já chegou ao ponto, faz um tempo, graças a Deus, mas de já chegar ao ponto... Naquele mês eu não emiti. E não recebi salário. É uma coisa que vai te prejudicar, exato. Prejuízo. Aí vem o prejuízo. E não só isso, vários outros. E vários outras. Posso dar vários outros exemplos, N tarefas. E não sai, não sai, não sai. E quando eventualmente sai, dá aquela. Poxa, mas foi tão fácil. Então acho que mês que vem vai dar certo. Mas é o mesmo sofrimento. O mesmo sofrimento. E você vai dormir pensando naquilo. E você vai tomar banho pensando naquilo. E é inexplicável. Assim, eu não consigo... Né? Minha esposa fala, mas o que passa na sua cabeça? O que é que segura? O que te segura? O que te impede? Eu não consigo explicar. E não é que você se distrai, né? Muita gente tem essa ideia do TDAH. Não, eu vou me distraindo e eu esqueço de fazer. Sim, mas quando você pegar para fazer, você faz também. Não é aquilo? Você pega, você faz e você Eu tive a experiência seguinte, algumas vezes na minha vida. E às vezes, se alguém tá do meu lado, vai, sai. Sim. Agora, no deixar fluxo só natural... Você. Tem que estar muita gente me cobrando ali, aí sai. Meio a forceps. Entendi. Mas tudo bem as pessoas ficarem te cobrando? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes barra, né? Às vezes sim, às vezes não. Tá. Às vezes E às vezes tem o efeito contrário também. É muito engraçado. Se tem alguma coisa me segurando, que eu falo que essa força invisível me segurando, talvez se alguém me cobra é bom. Tá. Agora, se tem algo que eu tô determinado a fazer e alguém me cobra, então, aí eu não faço. Sim, eu também tenho isso. Eu concordo. Essa rigidez, assim, tipo, eu falei que eu ia fazer. Já que você tá cobrando, não vou fazer. É muito maluco isso. E também é horroroso, né? Sim. Porque você fica com aquela ansiedade, aquela coisa de... E isso te traz uma exaustão também? Muito. É muito cansativo. Além do prejuízo, às vezes, financeiro, que você, nesse caso da nota, né? Sim. Que você também tem um prejuízo emocional. Não é algo que você não liga e não se importa. Não, fica na cabeça. Você não consegue. Mas a impressão que dá é que você não se importa. Acho que pro outro dá essa impressão. Pro outro dá essa impressão. Pra quem não entende. De desleixo, de... Enfim. Isso já aconteceu com algumas outras coisas. Mas, enfim, vai também mudando um pouco. Mas não acontece com tudo. Não é com tudo. Né? Não é uma vida... Isso eu já trabalhei muito na terapia. E até já tive terapeutas que não entendiam muito isso. Mas como é que você consegue fazer tanta coisa e tudo bem? Pois não sei. Muita coisa sai natural. Sim. Né? Às vezes mais coisa do que outras pessoas conseguiriam fazer ao mesmo tempo. Natural, faço numa boa. Ok. Uma vez ou outra, um dia ou outro. Mas você sente. Agora,
tem coisas que não saem, né? E é isso, é cansativo, exaustivo. E outras coisas, como a sua esposa mesmo diz, para você é muito simples. fácil, mas não é. E vou te falar aqui, o medo de falar em público é um dos maiores Já me disseram que é o medos maior, da humanidade. inclusive. E o de dentista vem logo em seguida. Isso. Isso eu Então, tenho. Não dá medo pra de ter falar tudo, em né? público e medo de dentista. Então, estamos aí Tentando superar o Na seu pauta. segundo medo. O meu Segundo maior medo. O meu segundo maior medo era para ter superado, né? Porque minha mãe é dentista, morei com a minha mãe, né? olha. Quase minha vida inteira. Então, Talvez é isso também, Exato, né? então Medo de levar bronca do exatamente. dentista. pode ser. Ô, Tiago, e falando sobre direitos, né? Existem leis, existem políticas públicas que tentam proteger a pessoa com TDAH, mas você sente que, assim, na prática, na sua vida real, essas políticas públicas, essas leis, elas são feitas corretamente? Você percebe os efeitos disso? Ou Vamos não? lá. Eu acho que ainda é um assunto muito novo em Sim, termos de legislação. A gente sabe, né? A legislação está sempre uma década, no mínimo, atrasada em relação à demanda real da da sociedade. está se comportando. Tivemos agora, este mês, uma lei relacionada a TDAH, sendo aprovada Sim. na Câmara, ainda não foi aprovada no Senado. Estão tentando que vire deficiência, não era? Ainda não. Não? Essa é uma lei que trata mais a questão de concurso público, de provas, e que trata da deficiência, mas não automaticamente. Tá. Né? Não é uma coisa assim, você está diagnosticado com TDAH, automaticamente você é PCD. Uhum. De acordo com essa lei, vai variar de caso a caso. Se Depende o do prejuízo. médico perceber que o prejuízo é grande na Uhum. vida da pessoa, aí sim ela pode ser diagnosticada como PCD. Uhum. Além disso, existem leis relacionadas a estudantes com TDAH, Sim. de poder contar ali com auxílio dentro de sala de aula. E o mais importante que eu acho, e que ainda não é bem... enfim, não existe uma política uniforme no Brasil em relação a diagnóstico no serviço público de saúde Uhum. e medicação. Porque a medicação para o TDAH, ela é fundamental, né? Eu tomo 2 medicações, um antidepressivo e um estimulante, Uhum. e ela é fundamental, assim. Sem a medicação, sobretudo sem o estimulante, eu sofro muito mais Uhum. para produzir, e não só para produzir, no dia a dia mesmo ali, de coisas básicas, né? É muito mais desgastante. E a medicação, ela é muito cara. Sim. E não tem na rede pública. Tem, mas não assim, Não é fácil não o é acesso. fácil o acesso. Meio judicial? Meio judicial é uma saída. Eu, por exemplo, gasto, em média por mês de medicação, R$600. Sim. É um alto Imagina valor. no alto. Brasil, É um alto, né? claro. Pensando no custo de vida do brasileiro. No salário mínimo. No salário Claro. mínimo. É. É um custo muito alto. Sim. Então, essa é uma questão que me preocupa muito. Não a mim, pessoalmente. Aham, sim, Ainda bem, hoje eu tenho como arcar com esse Aham. valor. Mas Sim. como política Mas pública. como política pública, né? É fundamental Uhum. o Estado conseguir prover medicação para quem precisa e não tem como comprar, acompanhamento, terapia. diagnóstico, né? E também que as diferentes esferas públicas entendam, né, as necessidades ali de quem tem TDAH. São necessidades, às vezes, mais pontuais, realmente. Tá. Então, esse projeto de lei, por exemplo, que fala, não, ó, quem tem TDAH vai poder ter mais tempo para fazer um concurso público, ou ter uma sala sem estímulos visuais. Enfim, isso é muito bacana, isso ajuda muito, mas também varia muito de caso a caso. Por sorte, na minha vida profissional, sobretudo, o lugar que eu mais trabalhei na minha vida foi o UOL, né, como jornalista. É engraçado, né? A comunicação social Isso que eu ia acaba falar, reunindo o jornalismo ele muito, atrai, né? As atrai neurodivergentes. muito, os neurodivergentes. Mas eu meio que tinha um trato com alguns editores que era, olha, eu vou levantar da minha cadeira, eu vou beber café, eu vou conversar com as pessoas, eu vou dar uma volta,
mas até a hora tal, vou aquilo que eu entregar. tenho que entregar vai ser entregue. Aham. Combinado? Não me prenda. Não me prenda. Isso. Não sufoque o artista. Exatamente. Eles me conhecem pelo meu sobrenome, que é Varela. Aham. E eles brincavam, e eu sempre levei na brincadeira que eles falavam, e olha lá, ele vai varelar um pouco. E aí virou gíria. Todo mundo quer levantar um pouco, tomar um café, pra dar uma volta. Vai Olha lá, vai dar varelar. uma varelada. Mas era legal, porque assim, Sim. eu nunca tive um problema Uma de... forma de respeitarem seu ó, tempo. não, que é isso que você tá Claro. fazendo? E trabalhar com fone, ouvindo Sim. música. Tudo bem, você Uhum. trabalha do jeito que você quiser. Mas Importante se é que você tem que escrever, entrega, você claro. tem que escrever um texto, enfim, editar uma homepage, o que você tiver que fazer, você vai fazer. Vou fazer, combinado. Então, às vezes, por exemplo, editar a homepage não dá para levantar toda hora, é uma coisa mais... Daí eu podia pôr um fone, ouvir uma música, tá ali, e ninguém me complicava a minha vida por causa disso. Sim. Me repreendia. E no final das contas, o que interessa é o importa é a resultado entrega. entregue. Então, Claro. Mas eu já Mas ouvi relatos de depende, muitas, depende sobretudo... do tipo de trabalho. O mercado, assim, né? No jornalismo, eles são mais abertos. Algumas profissões ainda são muito... Então, eu já ouvi quadradas. vários relatos de várias profissões diferentes, né? Advogado, Sim. administrador de empresa, que não teve essa liberdade É. e não teve esse entendimento. Sim. E isso gera Sofrimento. um sofrimento enorme, Muito. né? Isso pode, Muito. inclusive, Virar um burnout. Burnout. virar um burnout. Eu tenho um certeza. amigo que foi diagnosticado TDAH, trabalhava... O sonho dele era trabalhar numa multinacional na cidade dele. Entrou nessa multinacional... E não se encaixou. Hoje ele ele virou fotógrafo e filmmaker. Porque ele é livre, porque Porque ele, é livre, ele faz né? as entregas dele no tempo que ele se propõe a fazer, né? Então é muito... Eu tenho já um outro caso também de uma advogada que ela meio que faz tudo ao mesmo tempo. Em vez de pega um trabalho, vai até o fim. Não, ela começa esse, larga, começa outro lá e depois Isso, volta. Mas ótimo. Mas esse é o entrega processo todos. dela. Claro. Né? E a chefia entendeu. Ó, Aham. legal. Você vai conseguir Sim. entregar tudo? Se você quiser fazer desse jeito, de outro jeito, Sim, não o tem importante problema. É o final. Mas, infelizmente, não é todo lugares- mundo que tem esse olhar, né? É a mesma questão do home office. Home office o pessoal não vai fazer o trabalho, vai ficar assistindo televisão. Depende de Depende quem é a de pessoa. quem. Né? Depende. Pra você é melhor ou pior o home office? É um pouco indiferente. Aham, É um tá. pouco indiferente. Uhum. Hoje eu trabalho como freelancer, então eu Aham. trabalho 100% em casa, né? Faz 2 meses que eu saí do emprego que eu que saí, não por uma questão do TDAH, mas houve depois de 11 anos, eu achei que esgotou meu ciclo, já tinha feito Aham. tudo que eu queria, trabalhava numa rádio, mas fui muito feliz lá e muito, muito respeitado, e eu tinha um cargo de chefia, de editor, e também tinha esse trato com todo mundo. Uhum. Né? Eu falava, se eu chegar na sua mesa, se você estiver no Instagram, não tem problema. Agora, aquilo que eu te pedi para fazer Você tem tem que que ser fazer. entregue até Isso. aquele horário. Uhum. Sim. E sempre funcionou muito bem. Né? E como você disse, a comunicação acaba atraindo muita gente de muitos perfis diferentes. Eu lembro Sim. que eu trabalhei com um repórter muito querido, muito bom, mas ele odiava barulho. Vai Odiava saber, né? barulho. E era o primeiro emprego dele. Aham. E ele não se dava bem com barulho e eu sou muito expansivo, eu falo alto, dou risada, ligo televisão, mexo com todo mundo, e a gente tinha discussões acaloradas de futebol, de política na redação, e aquilo incomodava ele sobremaneira, assim. Ele ficava de fone, e eu falei pra ele, olha, se você quiser trabalhar na Copa, Aham. a gente tinha uma salinha de podcast na rádio, na salinha de podcast, no sofá lá embaixo, Fica à vontade. fica à vontade, você não precisa... E ele trabalha com laptop, você não Coitado. precisa estar no meio da bagunça. Sim. E ele fazia isso. Ele pegava daí ele percebeu, pegava o laptop. Não, mas eu posso? Pode. Pegava o laptopzinho dele, ia lá no lugar, via quando dispersava a bagunça, voltava. Aí ele voltar. Porque é isso, A atrai... diferença que faz a adaptação, né? Então, é isso. Para quem tá de fora, parece, nossa, é a pessoa que vai ter que se moldar ao trabalho.
Mas muitas vezes nessa da pessoa se mudar ao trabalho, você perde a pessoa, você perde um potencial. Você perde um potencial. consegue. Às vezes a pessoa precisa do emprego, não sai do emprego, mas a Isso. produtividade dela é Cai. muito menor do que se a Sim, empresa tivesse adaptado. sim. E são adaptações muito pequenas. Não estou falando Sim. Sim. de nada fora do comum, né? Aham. Ali, com as próprias ferramentas, com os próprios lugares, você consegue adaptar bem o trabalho e a realidade de cada um. Sim. Né? Mas, sim. mas existe às vezes, uma má vontade em relação a isso nas empresas e existe, às vezes, uma má vontade em relação a isso nas escolas. É isso que eu ia falar, como era o Thiago na escola. Porque que é Desconhecimento, lugar mais eu acho que quadrado, engessado que a escola. Então, Né? no geral, eu não dava muito trabalho. Até a 8ª série, né, o 9º ano, hoje em dia, eu era muito tranquilo. Você já tinha o laudo nessa época ou ainda não? Não, meu laudo saiu eu tinha 20 e poucos anos. Tá. 24, por aí. Tá. Tô com 41, faço 42 esse ano. Não. Eu lembro que eu não fazia lição de casa, porque minha mãe, quando eu converso com a minha mãe hoje, ela fala, não é possível que você tenha isso. Mas como Ela assim? não lembra, né? Minha mãe também fala Eu isso. falo, mãe, você não dava trabalho na escola? Nunca fui chamado na escola? Eu falo, mãe, lembra, ó, eu não fazia lição de casa e eu não estudava para prova. E você ia bem? Eu ia, Uhum. mas eu era muito participativo. Aquilo... Fala toda vez que alguém quer falar, eu gostava muito de participar e... Do Grêmio. Nossa! Isso, e a única coisa que eu me lembro até a 8ª série, na minha 4ª série eu mudei de cidade. Durante um ano da minha vida eu saí de São Bernardo do Campo, onde eu nasci, me criei, e fui para Porto Ferreira. E aquilo foi um choque muito grande. Eu comecei o ano, era a 4ª série, com uma professora que gritava muito, que me apavorou. Uma escola municipal. Eu pedi para mudar, me mudaram. E daí eu era de tarde, eu fui para de manhã com uma professora mais velha e eu amei a professora. Querida, né, super acolhedora. Só que eu não conseguia ficar de pé, ficar sentado. E eu me lembro que eu passei o ano de pé atrás dela. Meus colegas falavam que eu era o puxa-saco oficial da sala. Fica puxando o saco da professora. Então tinha aquele TV Colosso, que tinha o capachão. Sim. Já de capachão. Que, nossa, só fica com a professora. E não era, eu não conseguia ficar sentado. Ela estava percebeu. em pé, você queria estar em Ela pé percebeu que também. se eu ficar sentado eu ia atrapalhar muito mais ela do que não. Então ela deixava eu ficar de pé. E eu ficava de pé. Uhum. E tudo bem. E fui muito bem, e nunca tive problema. No colegial, eu fiz um colegial tipo cursinho. Aí as matérias de exatas eu não Não se gostava. interessava. E aí já tinha Discman naquela época, eu ficava ouvindo música. Mas, enfim, passei, Passou por isso. nunca não tive teve problema. nenhum- Uhum. Isso é o que eu me lembro. Uhum. Né? De fato, eu era muito tranquilo, não tinha muito... Não chamava muita atenção, mas eu era ali, ficava ali no fundo, com meus amigos, me dava Mas também bem com porque todo te mundo. dava uma certa sociável. Eu permissão sempre fui muito também, sociável. né? Eu sempre fui muito sociável. Uhum. Mas isso foi, né, professor com professor que a gente ia conversando e Isso, ajustando. Então, é isso. Eu tenho gêmeas, uma delas está num processo hoje de entender se tem, se não tem, porque realmente ela também não consegue ficar sentada, não consegue... ela é muito Que agitada. idade que ela tem? 7 anos. Elas, né? Tá no segundo ano do fundamental. Uhum. Mas eu percebo que as escolas ainda... Né, o que eu faço? E principalmente isso. Eu desconheci. O que eu faço se não o tem que um que eu laudo? fiz? O que eu faço se eu não tenho... Mas continua sendo a criança que você conhece, assim, né? Ela não vai mudar, Isso. Sim. né? Sim, Com um sim, laudo. Mas eu sim. percebo que se... O medo principal das escolas é... Tá, mas se eu fizer algo que eu diferente justifico. com essa criança... É. E um pai vier questionar por que essa tem uma vantagem que meu Isso. filho não tem, o que eu faço? Enfim, né? E ao mesmo tempo, tem 7 anos, eu não vou exigir dela que ela tenha uma capacidade de negociação com os professores, por mais que já tenha, tá? Ela já tem ali, eu percebo, e eu não sei se ela tem TDAH, ou se tem alguma coisa, se não tem, mas eu sei que ela é muito inquieta, que ela já tem ali com os professores as maneiras Os dela... acordos. Os acordos.
E ela Persuasão, talvez. e ela tem muito uma coisa de... Ela tem uma autovisão, uma visão própria muito apurada para uma criança de 7 anos. Que graça. Ela entende já que ela não consegue ficar quieta, que ela deveria ficar quieta, que isso não é legal e que... Então ela... E vocês conversam sobre o TDAH? Assim, lógico que talvez não explicando Eu aprofundadamente, levei, de uma forma aprofundada. este mas- mês, ela num neuro. Uhum. E ela perguntou. Porque na cozinha de casa a gente tem uma agenda, Uhum. né, coletiva da casa. E a gente colocou lá, no dia tal neuro. Ela, o que é neuro? Eu falei, é um médico que você vai. Por que eu vou? Aí o termo que eu uso com ela é para conseguir se controlar mais. Ela já faz terapia, né? Ela vai numa psicóloga. É para você conseguir se controlar mais. Eu percebi que você quer muito se controlar, que a sua psicóloga te ajuda a se controlar, mas que tá numa velocidade que poderia ser mais rápida. Você tá evoluindo, tá melhorando, mas precisa ser mais rápida a velocidade. E como que é? Mas por quê? Mas por que a velocidade é devagar? Ué, porque talvez você tenha alguma coisinha que te atrapalhe. Como assim alguma coisinha? E aí recorri primeiro a alguns amigos que ela tem. Falei, fulaninho não tem TEA? A fulaninha não tem TEA? Tem. Então, precisa de uma ajuda especial para conseguir. Tá, mas eu não tenho. Eu falei, acho que TEA você não tem. Mas pode ser que você tenha alguma outra coisa. Que coisa? Sim. Falei, bom, o papai tem TDAH, que eu também tenho uma dificuldade. Aí expliquei para ela. Pode ser que você tenha, pode ser que você não tenha. Pode ser que você tenha outra coisa, pode ser que você não tenha nada. Enfim, mas a ideia é ajudar você a se controlar mais, a conseguir não ser tão impulsiva, se acalmar nesses momentos. E aí ela entendeu, fomos lá e agora vamos fazer todo Avaliação, né? uma avaliação, uma investigação para saber o que tem, se é que tem. E ela entendeu. 7 anos, ela super entendeu. E foi muito legal, porque daí a gente chegou na neuro, a neuro fez várias perguntas, mas as 2 primeiras perguntas fez para mim e para minha esposa. E a gente respondeu e ela complementou a resposta. Muito bem, assim. E aí, a partir da 3ª, a neuro falou, não, então eu vou Deixa que ela perguntar para responda. você. Pra ela. E se direto. vocês tiverem alguma coisa para complementar, aí vocês complementam. Interessante. Né? Ô, Tiago, e assim, quando você era criança, ou adolescente, que você passava por essas situações de repente não conseguir ficar quieto na escola e ficar atrás da professora por uma necessidade mesmo de estar ali lidando com o seu TDAH, né? Como que você superava isso? De alguma forma, assim, você tinha um esporte que você fazia? Você tinha uma válvula de escape, de repente? Eu não sei. E na vida adulta também? Eu me via criança e adolescente, tinha 2 questões ali, né? Os adultos me viam um pouco como prodígio, isso me irritava. Tá. Nossa, como... Porque eu ia muito bem na Sim, escola, um gênio. isso me irritava muito. Uhum. E eu me via, principalmente na adolescência, um pouco como alguém excêntrico. Tá. Ah, uhum. Porque eu tinha alguns gostos muito peculiares. Eu sou alucinado por rock alternativo. Tá. Até hoje. Bandas bem obscuras, assim. E passava horas, gravava... Tinha um programa na MTV Lado B para descobrir banda. Tinha uma loja de disco lá em São Bernardo que eu ia. Pedia para importar. Underground. Adorava. E assim, desde muito pequeno. Uhum. Tá? Meu aniversário de 7 anos... idade que minhas filhas têm, eu pedi a fita, que não tinha CD, fita do R.E.M., o Disco Out of Time, Uau. que é a banda da minha vida até hoje. Uhum. Então, assim, eu tinha uns gostinhos meio esquisitos pra adolescência. Tudo bem, meus amigos também me viam, pô, Thiago é meio esquisito, meio estranho e Tá tudo bem. tudo bem, vida que segue, né? Eu era um pouco obcecado por música e um pouco obcecado por esporte, mas não praticar. Tá.
Conhecer. praticava. Eu era do time de vôlei da escola, jogava bem vôlei, gostava, jogava tênis com meu pai. Mas eu gostava de estatísticas do futebol, história, e tinha uma coleção, tenho até hoje, mas comecei lá na adolescência, uma coleção de revista de guia do futebol. Nossa, sim. Tá lá guardada. Então gostava disso, e, enfim. Conhecimento muito maior que as outras pessoas de cultura geral, né? Eu andava, meu tio Aham. brinca comigo até hoje, né? Eu andava debaixo do braço com o Almanac Abril, lembra do Almanac Abril? Sim, sim. claro. Eu adorava aquilo. Eu descobri as capitais, eu adorava. Era meu. Ele levava pra cima e pra baixo. Todo ano comprava o tal do Almanac Abril, depois aquele Guia dos Curiosos. Guia dos Curiosos, eu ia falar nele agora. Adorava aquele Eu ia falar livro. nele agora. Tinha uma orelha de burro enorme. Uhum. Então eu era esquisitinho, Aham. mas não. Tirando ali não uma destoava escola que eu tanto. estudei, que daí eu era Mais esquisito. mais esquisito. Mas daí cheguei pra minha mãe e falou: não gosto daqui, Tá. quero sair. Uhum. E graças a Deus, minha mãe sempre teve esse olhar de me escutar. Uhum. Então ali eu estudei quinta, sexta série nessa escola, eu falei: quero sair. Não gostei. Tá. Não deu. Eu tenho um amigo só, não faz sentido. Fui para uma outra escola católica lá de São Bernardo, eu nem católico sou, mas essa me acolheu. Tá. Isso que eu fiz um grupo de amigo grande, que a gente ia no shopping, ia no cinema. E assim, para eles, não, você é esquisito, Sim, mas tudo bem. tudo bem, assim. Na igreja também, eu frequentava muito a igreja. Eu tinha um grupo de amigos muito grande também, que são meus amigos até hoje, meus amigos mais antigos, que também me viam meio... Pô, você é estranho, hein? Mas era só motivo para dar risada. Uhum. Porque eu sempre fui muito falante, eu não era retraído, eu não era tímido, Sim. nunca fui tímido. Então eu ganhava todo mundo na comunicação, conversa. né? E essas interações te cansam também ou não? Não. Não, vamos para uma Você festa, gosta? Você vamos. consegue Não, ficar o não. dia inteiro conversando? Consigo. Consegue? Isso não. Não, Não. não tem esse esgotamento. Não. O que me cansa, na verdade, são múltiplos estímulos. Tá. Que causa, eu já expliquei isso para minha esposa uma vez, uma certa surdez. Uhum. Então, às vezes, ela tá falando na minha frente, eu genuinamente não consigo ouvir o que ela tá falando. Porque as crianças estão gritando, estão brincando no fundo, assim, dando risada. A televisão tá ligada. A televisão tá ligada, a air fryer tá ligada, mas ela tá falando mais alto do que tudo. Mas é tanto estímulo que eu não consigo. Tá. E aí aí dá tilt. Aí dá tilt. Que interessante. Mas não, falar... Acho que até Boa. escolhi ganhar a vida falando por causa Por isso disso. você falou, não, isso é. não é um problema. E tem um problema sério, assim, e Uhum. minha esposa chama muita atenção de mim por causa disso, que é... E aí eu quero falar. Você fala. Eu não deixo os Muito. outros falar. É um problema. Sabe a hora de parar de falar. E como Imagino. fica quando você conversa com o Matheus, que já esteve aqui no nosso Que podcast? fala bastante também. Que fala Quem bastante fala também. Quem fala mais? Ah, a gente fala bastante. Um abraço, Fala, viu, né? Matheus? Exato. Fala bastante. Mas assim, o nosso grupo de amigos... Falam bastante, a né? gente fala muito. Eu falo pro Matheus, isso foi uma das coisas que me fez escolher ele. Porque ele fala tanto que eu não preciso nem falar. A gente fala Ele vai muito. falar, ele Todos os responde. amigos ali falam muito. E todo mundo quer colocar sua opinião e quer colocar seu ponto de vista. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas Legal. o Matheus fala muito, mas ele é um bom ouvinte, viu? Ele é. Ele é um sim, bom sim. ouvinte. Ele é. Ele é. A gente fala muito do homem, é uma questão muito forte hoje do homem que não tem... não tem um amigo confidente, que nem as mulheres Sim, têm, sim. né? Ele trouxe isso aqui Ele trouxe no da última podcast. vez, né? Que ele falou que ele Falou sente das falta fragilidades disso, né? do homem, não Fragilidades. pode De falar falar das com outros Mas assim, fragilidades. Mas vocês dois falam bastante. a gente fala sobre- bastante, a gente fala bastante sobre a vida. Fala. Bom. A gente fala bastante sobre o Santos Sim, e sobre sim. o Palmeiras? Sim. Fala. E que o Palmeiras é melhor, obviamente. Há controvérsias. Controvérsia. A gente fala bastante, mas a gente fala muito sobre a vida, muito sobre a sim. experiência de ser pai, muito sobre a experiência de ter saído de São Paulo e vindo pra cá. E É uma troca genuína. figurinha. Legal. Então, assim, e recomendo, viu, pra você que é homem que tá nos assistindo, Sim, tem fale alguém, mais, tem um sim. confidente, tem amigos que você possa falar sobre a vida, né? Faz muito bem. A vida fica mais leve, né? Fica. Ô, Tiago, ainda nessa busca de pertencimento, de se aceitar o diagnóstico, que caminho você acha que teria mais efeito, né? Hoje, o que a gente precisaria mexer primeiro?
mexer mais na legislação, mexer mais na cultura, ou seja, informar mais as pessoas sobre o que é o transtorno, sobre quais são as características, ou de repente unir mais essa comunidade do TDAH, que é uma coisa que eu percebo muito nos autistas, né? Sim. Eles estão se unindo mais em comunidade e eu não vejo tanto isso no TDAH. Eu acho que é uma mudança de cultura. Tá. Uhum. Eu vejo hoje 2 processos com TDAH que me preocupam um pouco. O primeiro é uma banalização do TDAH, não como diagnóstico. Tá. Uma uma banalização meio cultural mesmo. Sim, Então, sim. se você digita TDAH no TikTok, vai ter... Eu vi hoje Esquete mesmo. de humor, com certeza. Mas é uma coisa meio... Nossa, tinha uma pessoa filmando assim, nossa, mas cadê a praia? Tá do outro lado, é mesmo. Uma coisa meio de distraído. Sim, sim, sim. Então, tudo aquilo. Sabe aquilo que virou toque? Sim. Que virou até um termo. Nossa, eu tenho toque pra tal coisa. Não, você não tem toque não, pra você tal tá coisa. limpando uma coisa, você tá, enfim. Eu sou meio TDAH, Sim. né? O Eu toque sou é uma meio outra TDAH. coisa. Claro. Então tá virando isso. Tá. Eu tenho TDAH pra tal coisa. Não, ou você tem ou você não tem. Exato. Não é uma distração. Sim, A pessoa pode sim. ser... Você tá reduzindo demais, A pessoa né? pode ser extremamente distraída, Claro, desastrada claro. e distraída E não ter TDAH. Sim. Sim. Né? São coisas muito diferentes. Então, essa banalização cultural é uma coisa. Sim. E uma outra coisa que eu vejo também, principalmente na geração Z, uma certa glamourização do TDAH. Ah, Tudo bem, eu vou conviver com isso e eu quero ser respeitado. sim, sim. Agora, que fique muito claro, é ruim, é mentalmente desgastante, cansativo, me gerou muito mais prejuízos do que benefícios na minha vida. Uhum. Então, assim, não é gostoso. Eu não acho que seja Benéfico. Benéfico. Não acho. Não tem benesse nenhuma, né? Não. Assim, se eu fosse escolher não ter, escolheria não ter. Né? Porque é isso. Traz muito transtorno, como já diz, né? É transtorno, Sim, déficit de atenção. Exato. Traz transtorno para a vida, muito. E é muito cansativo você conviver com isso. Mas eu tenho, então... Sim, sim. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Claro. Então, assim... Você quer que as pessoas aceitem, mas também não idealizem. Então, eu vejo uma certa glamourização. As pessoas... olha... Eu sou uma mente super criativa, olha. E acontece muito isso também, eu percebo, numa outra comunidade que é... que a gente chamava antigamente dos superdotados, né? Altas habilidades. Altas habilidades. Isso. Também, nossa, Um gênio. meu filho Pronto, tem altas habilidades. Não, isso traz sofrimento. Isso traz sofrimento. Isso vai trazer sofrimento. O meu segundo filho acabou de ser diagnosticado, né? Com autismo, com altas habilidades. E assim, a gente foi atrás do diagnóstico dele, não porque ele parecia estar acima da média da classe, mas porque ele parecia estar abaixo. Justamente porque, por ele estar entendendo outras coisas que não são o que a turma se interessa, ele simplesmente não vai, não segue o mesmo fluxo que a turma. Então, assim, não é... O nome talvez não seja muito feliz, né? Altas habilidades. Seria diferentes habilidades. Mas traz muito mais transtorno do que... E eu acho que a palavra... e é por isso que eu fui atrás de um diagnóstico, enfim, de algo para minha filha, é sofrimento. Sim. Né? O TDAH, o TEA, o altas habilidades, enfim, traz sofrimento. E o que a gente quer é mitigar esse sofrimento. É reduzir ao máximo o sofrimento que eventualmente pode trazer para sua vida. E vai trazer. Em algum momento você vai se deparar com situações de sofrimento. Ao ver a minha filha em situações de sofrimento, que ela quer que ela entenda, não sabia lidar com aquilo e com as frustrações não, peraí, eu realmente preciso intervir aqui para reduzir o sofrimento que ela está tendo. Então, e acho que quando eu falo de mudança cultural, é um pouco isso. As pessoas entenderem que, gente, mais a sério, né? O TDAH, ele traz sofrimento. E quando a gente pede para que as pessoas entendam e saibam lidar como sociedade com pessoas com TDAH, é para reduzir o sofrimento dessas pessoas. Não é porque eu quero ter mais direitos do que qualquer outra pessoa,
Não é porque, e também não é porque eu sou folgado, porque eu sou desleixado, porque eu não ligo para as coisas, não. Para terem um olhar empático. Para ter um olhar empático. E não precisaríamos disso se tivéssemos um olhar empático para tudo, Exato. né? E assim, falando sobre o diagnóstico, muitas pessoas ainda têm dificuldade de ter um diagnóstico e ter o tratamento correto para o TDAH. Então, muitas pessoas não sabem nem que têm, elas sofrem e não sabem que elas têm, né, o TDAH. E eu percebo o TDAH, uma característica que está acontecendo também muito com os diagnósticos de TEA. Eu escuto muito, sobretudo dos mais velhos, né, pessoas que têm mais de 60, 70 anos, uma coisa... Mas eu era assim também. Mas no meu tempo não tinha isso. Não, você não foi diagnosticado com isso. Mas quantas pessoas a gente olha para trás, claro. a gente percebe... Sim. Se fosse hoje em dia e fizesse né, uma investigação, talvez seria diagnosticado. Porque são características que a gente vê lá atrás, dos nossos avós, tios, primos dos nosos pais, e eventualmente até dos nossos pais. Sim. A gente fala, não, peraí, isso é típico do TDAH, isso é típico do TEA, isso é típico de não sei o quê. E tendo um componente genético, não é possível que começou agora, né? Exato. Veio de antes. Veio de antes. E essas pessoas também tiveram sofrimentos, prejuízos e não entendiam porque tinham. E é mesmo, mas eu convivi e não... Mas poderia ter sido superou menos o preço você pagou para conviver. Você superou, né? você superou. Parece uma coisa assim, eu sofri, por que você não pode sofrer um pouquinho também? Meu pai foi diagnosticado, mas não seguiu com o tratamento. Né? E olhando para a vida dele, foi isso mesmo. Assim, pulou de emprego em emprego. Sim. Estudou só até a 7ª série, porque quis. Não porque a vida levou, mas porque quis. Ao mesmo tempo, uma pessoa autodidata em inglês, fala inglês fluente. Pulou de emprego em emprego, mas assim, chegou a ser gerente nacional de uma empresa, no departamento de vendas, mas não, era insatisfeito com aquilo, uma insatisfação muito grande e cansava. Aí você olha, pera lá, existem vários elementos aqui, né, e que mostram, né, que se tivesse sido encaminhado, se tivesse tido um tratamento... Poderia direcionar melhor a vida. Poderia direcionar muito melhor a vida, muito melhor a vida, né? Eu acho que dá para ter uma vida super saudável e super feliz. Né? E por que você foi atrás do seu diagnóstico, Thiago? Por causa de um amigo do trabalho. Né? Eu entrei no UOL em 2006... varelando. E um amigo falou, nossa, você não para, você não sei o quê, você não sei o que lá. Você não quer ir no meu médico? Porque você é muito parecido comigo. E era um amigo que ele trabalhava com jornalista, mas não tinha diploma, porque ele começava a faculdade, não terminava. Você é muito parecido comigo. E ele ficou 1 ano me martelando. Você é muito parecido, cara, você é muito parecido. A gente chamava naquela época de DDA. Era déficit de atenção. Não era TDAH. Muito parecidos. Pô, certeza que se você for ver, você tem DDA, mas na época... Não tinha hiperatividade? Era só déficit de atenção que você pegava mais? E aí eu fui num médico, o médico dele, lá em São Paulo. Fiz toda uma série de exames, avaliações, investigações para sair com o laudo. E foi graças a esse amigo que falava, você é muito parecido, a gente é muito parecido, cara. E ele era mais velho, né? E o que isso mudou para você? Quando você entendeu que você, então, tinha um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Traz um alívio, imediatamente traz um alívio, né? Você entender, não, pera lá. Não sou eu, não é faz culpa todo minha. sentido, as fichas faz caem. sentido, né? Você tem aquela coisa, pô, você é esquisito, você é estranho, agora. excêntrico. Agora eu tenho um nome pro esquisito. Agora eu tenho um nome. Agora eu tenho um nome para isso aqui que eu tenho. Tudo bem. Eu também fui um pouco displicente ao longo dos anos, né? O remédio estimulante, ele me incomoda um pouco. Porque, no meu caso, os primeiros que eu tomava lá atrás, Ritalina e tal, ele me tirava um pouco da criatividade. O brilho nos olhos. Você ficava meio no automático. Uhum. Hoje eu tomo Venvance. Tá. Não tira, mas
é muito engraçado. Ele me traz uma angústia em determinado momento do dia. Uma coisa vem de dentro, assim, uma angústia. Hoje eu já sei que vem dele. Tá. Então, quando dá, Sim. nossa, meu Deus, que triste. Não, eu já sei do remédio, vai passar. Daqui a pouquinho passa, uma meia horinha, 40 minutos, tá tudo certo. E traz uma inquietação. É engraçado, ele é um estimulante. Aí eu fico com as pernas, com o braço, fico... Aí o que tava na cabeça vai pro corpo, né? Nossa, muito forte. Aqui, ó, a ATM aqui, chega a doer. E daí eu fico assim... Usa a com a- placa, Usa placa? Thiago. Uso. Bom. Uso, assim. Carol vai ouvir essa entrevista, minha esposa, ela vai falar, Vai falar, uso mais ou menos, né? Bem mais ou menos. Mas fico aqui quando... E eu não tomo todos os dias daí. Quando eu trabalho, eu tomo. Se eu tenho um trabalho um pouquinho mais leve aquele dia, daí eu não tomo. Tomo só um antidepressivo, que também faz parte do tratamento, por causa disso. Mas, por exemplo, isso já me causou na minha vida adulta. Já comecei outra faculdade e não terminei. Já comecei mestrado. Há um mês de defender, eu abandonei. Um mês para defender. Abandonei. Já, enfim... Né? Isso causa frustrações, você começa a se questionar, ai, mas será que sou eu que não sou capaz? Mesmo com o diagnóstico, mesmo sabendo. Sim. Enfim, né? Porque também o remédio ele é fundamental, só que você precisa também ter estratégias. Sim. E às vezes a estratégia funciona, às vezes também para de funcionar, você precisa buscar outras. Terapia seria psicólogo. Psicólogo, eu já fiz terapia com psicólogo. Hoje eu tô sem fazer. Mas, eventualmente, vira e mexe, eu volto. E fiz um trabalho uma vez com uma coach de profissional. Hoje em dia, é um termo que está muito banalizado. Mas, na verdade, era uma psicopedagoga Tá. que Voltado para o que fazia uma série de testes, não só vocacionais, mas de habilidades, de habilidades dentro para dentro da profissão. Uhum. Né? Professora universitária lá no Rio Grande do Sul e tal, e que me ajudou muito a criar ferramentas para o meu dia a dia. Né? Então, assim, escrever funciona muito mais do que digitar. Que Olha interessante. E funciona muito mais do que só ter na cabeça. Sim. Então, assim, Sim. isso é bom você eu prefere escrever o que eu preciso fazer, ou minhas ideias, ou ter ali um papel e uma caneta. Interessante. Né? Não sei se é para outras pessoas, mas são ferramentas para mim. Funciona muito mais. Às vezes eu largo mão, às vezes eu largo mão. Sim. Eu tenho 2 lousas na minha sala, eu tenho 2 lousas na minha sala. Às vezes eu deixo de escrever. Mas, enfim, eu sei que são várias estratégias que vão ajudando o dia a dia. Recentemente comprei um timer também. Tá. Também me ajuda a, pelo menos, ter noção do tempo. O tempo que eu tô gastando com bobagem. Varelando. Ou o tempo que eu tô gastando com o trabalho. Porque às vezes também é isso. Também, Porque isso também, às vezes você não está varelando. Isso é um problema. Você precisa também desse tempo, né? Não, e às vezes é uma coisa meio... Tá. Se eu me dedicar 30 minutinhos para isso, que eu não quero, vai sair. Eu vou pôr no timer para eu conseguir esses 30 minutinhos. E aí você fica, vai, 30 minutos, acaba, mas você tá lá trabalhando, ou fazendo a coisa que sai a forceps. E aí quando toca, você fala, não, agora é minha recompensa. Isso. Agora E você percebe se existe alguma diferença socialmente, como os homens e as mulheres com TDAH são vistos? Sempre, né? Sempre. Infelizmente, né, na sociedade machista, a sociedade atribui à mulher alguns trabalhos, algumas funções em que ela não pode falhar, né? Então, assim, um pai que falha... Tudo bem. Pelo menos ele trocou uma fralda. Uma mãe que falha. Então, assim... E, obviamente, o TDAH, ele influencia em tudo. Não é no trabalho, é em tudo. Né? Na maternidade, Então, assim... E se essa força que eu falo que me impede... É na hora de fazer a janta. E aí a mulher que é mãe... Nossa, olha...
uma Sim. folgada, que não gosta, que não... Então, sim, com certeza, né, na sociedade machista, pesa muito mais pro lado da mulher, né? Ela precisa dar mais conta, né? De Ela tudo. precisa dar mais conta. Ser uma de- super Ela é mulher. mais- ser uma ela é super mais mulher, cobrada. ela não tem direito. E aí, E qualquer outra coisa também pesa, né? O TEA pesa, uma depressão pesa. Sim. sim. É sempre visto como mimimi Sim. da mulher. Sim. É. Ah, lá. Isso aí não gosta de trabalhar, não gosta de fazer as coisas. Por que teve filho se na hora de ser mãe? É. Né? É muito duro, é muito duro. A carga é sempre maior. É sempre maior. A carga é sempre maior. E a carga emocional também Sim. é sempre maior, né? Eu converso muito com a minha esposa sobre isso. Por exemplo, nós homens, a gente tem, sei lá, 10% da culpa materna. Ah, sim. A culpa Com paterna, né? Ela fala, nossa, mas você não se sente culpado? Não. Ela, meu Deus, eu Mas eu já tô me estaria sentindo culpada por você. né? Essa culpa materna, por Uhum. exemplo, Sim. eu imagino como que deve ser para uma mulher com TDAH. Né? Que vai Deve ter as ser- dificuldades. Uhum. que vai ter as dificuldades, deve ser muito mais pesado, muito mais pesado. E olhando também do ponto de vista, eu como pai, né? Assim, eu tento me esforçar muito mais na paternidade do que nos outros aspectos da minha vida. E foi algo muito transformador. Acho que é para qualquer pessoa você ser pai ou ser mãe, né? Então, quando nasceram as meninas, eu falei, não, pera lá. Aqui Isso te motivou também eu a não posso tentar errar. ser melhor. Exato. Aqui eu não posso Aham, errar. aham. Se eu errar em qualquer outro aspecto da minha vida, eu dou um jeito. Aqui eu não posso errar. Então, motiva. Sim. Motiva. Uhum. Motiva. Estabiliza, né? E também você tem um espelho, né? Você tem... Eles imitam a gente, né? Então, e às vezes as coisas que fazem, você se vê. Você ali, se fala, vê. Meu Você Deus fala, do nossa, céu. então é assim? Então quando eu faço, as pessoas pensam o que eu tô pensando Isso que eu agora. tô pensando, você tem um espelho. Né? E Aham, não falo só das duas. As Aham. duas, né? Eu acho que é com todo mundo isso. Você tem um espelhinho ali o tempo todo te lembrando de quem você é, de o que você faz. É muito interessante. É realmente uma experiência transformadora. Eu falo que eu, como mulher autista, eu sou uma pessoa muito mais leve do que como mãe atípica. Assim, ser mãe é sempre uma carga muito maior. A gente tá sempre, é isso, recheada de culpa e tentando não errar. Ah, Coisas que a gente se permite mais com a gente, uhum. mas com os filhos a gente não se permite. Mas o TDAH, ele tem essa mesma questão do autismo, Varela. Quando a gente fala de TDAH, de autismo, a gente imagina a criança. É como se essa criança autista nunca fosse crescer. Aham. Essa criança com TDAH nunca fosse crescer. E aí pouco se fala desses transtornos na vida adulta, que vão continuar a vida inteira. Então, como você percebe isso? Assim, o que você gostaria que fosse mais discutido sobre a vida de um adulto com TDAH? Eu acho que é tirar esse estigma do folgado. Tá. É. Tirar esse estigma de que, não, a pessoa é folgada, a pessoa... não- Preguiçosa. preguiçosa. Acho que isso é fundamental. E assim, repito, né? Tive muito sofrimento, deixei de fazer muita coisa, parei muitos projetos na metade, não consegui formar a segunda faculdade, não consegui meu mestrado ainda. Ao mesmo tempo, eu sei que eu sou muito sortudo. Sou sortudo, primeiro, por ter a condição que eu tenho, classe média no Sim. Brasil, um país extremamente desigual, ter acesso a medicamentos, ter acesso a tratamento, sortudo por ter tido chefes muito legais que me Sim. entenderam. E não posso deixar de falar que assim, eu sou muito sortudo de ter a mulher que eu tenho do meu lado. Uhum. Que foi entendendo o TDAH junto Foi comigo, adaptando. foi adaptando. Ah. Porque assim, traz sofrimento pra mim, mas também traz sofrimento pra Traz, sua parceira. Sim. Com Ou pra sua certeza. parceira. Com Né? certeza. É uma pessoa tem que estar junto com você. Tem que estar nesse- junto Nesse nessa, conhecimento, nesse né? conhecimento. Desse diagnóstico. E é. assim, É. e eu Aham. Conviver já não é simples, É. com quem quer que seja, né? E assim, eu tive muitas discussões com ela, muitas vezes falei, mas você não me entende, você não entende o que é ter Sim. isso. Você não entende. E eu acho que algumas vezes não entendeu, Sim. mas posso dizer que em todas as vezes foi solidária. Uhum. Beleza, não entendo, mas tô aqui, tô junto. E é uma pessoa que também Também puxando, né? não Vendo que deixa você a tem peteca cair. Fala, ó, beleza, Isso. tá, você tem, Aham. mas vamos lá, Aham. tem que fazer. As coisas Sim, precisam ser as sim. coisas precisam sair. Não é porque você tem que as coisas não vão Isso. sair. Vamos lá.
Vamos lá. Vamos fazer do seu jeito, mas vamos fazer. Jeito. O que eu preciso fazer para te ajudar a fazer? Não vou fazer por você. Aham. Posso te estimular, posso te empurrar, posso ter uma torcida. Posso ajustar o timer, Pode ajudar o timer. mas não vou fazer. E ajuda, e manda. Uhum. Já marcou tal coisa pra você? Já marcou? Olha, né? Ou chega lá no meu escritório, tô lá trabalhando. Com licença, pega minha lousa, escreve. Tá aqui, ó. Aqui, ó, não vai Não esquecer. vou fazer, é você que tem que fazer. E ótimo, assim, eu tenho essa sorte. Sim, É uma questão de sorte. sim. Alguém que te ajuda a estruturar a vida, a Alguém que me ajuda a organizar. organizar a minha vida. A diminuir os prejuízos. A diminuir os prejuízos, né? Isso É uma aí. parceira. Claro. É uma parceira. Então, não é à toa que a gente tá junto aí, como namorados, pelo menos, né? Mas há mais de 20 anos. Legal. Vocês estavam juntos já quando fechou seu diagnóstico? Tava. E como que ela fez parte desse processo? Ela me incentivou. Ela te Ela incentivou falou, a ir faz atrás." sentido. Vai atrás. Olha, acho que se procurar, E acha. a gente já morava junto. Uhum. A gente já tava morando junto, eu acho. Ou tava perto de morar junto. Uhum. Então, foi Ela falou, vai nessa. Vai nessa, vai nessa. você Vai achar alguma- vai dar certo isso aí. Tô achando que tem alguma coisa aí. Então, não é, ela percebe, claro. Sim. Percebe e me ajuda nisso. Ai, que bom, né? Faz toda a diferença. Bom, Tiago, nós já estamos chegando aos finais deste programa, que, assim, foi brilhante a tua participação, a tua presença conosco. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, para as pessoas que talvez já tenham um diagnóstico de TDAH, Tem uma dúvida. que tenham alguma dúvida ou que estão em busca do diagnóstico. Tenho 2 recados. Primeiro, para você adulto. Vai atrás. Vai atrás, investigue, faça um tratamento, se for o caso. A vida muda para melhor. Uhum. Então, é importante. E eu tenho um recado, não é nem para a sociedade, porque para a sociedade eu já dei meu recado. Para você que tem uma criança que tem TDAH. Eu tô aqui, sabe? Tenho minhas dificuldades, tenho várias. Tenho meus momentos de sofrimento, tenho. Mas estou aqui, profissional, formado, trabalhando, pai de família, 2 filhas, um casamento longevo, feliz. As coisas dão certo. Dão certo. Nossa, isso é um alívio para os pais ouvirem. As coisas dão certo. Então, se você tem uma criança com TDAH, está pensando no futuro dela, Sim. as coisas dão certo, né? Fica com o coração mais tranquilo. Isso, com certeza. Porque quando vem um diagnóstico para os pais, a primeira coisa que a gente pensa é: e o futuro do meu filho? Então, acho que é muito bom para eles verem esses adultos que vão dar mais ou menos uma ideia de que esse futuro existe. Existe. Ele chega. Ele chega e dá certo, né? O que é dar certo. Então, assim, dar certo não é que tudo aquilo que você quer dê certo. Que Não são você as suas expectativas. não são que só vão- suas expectativas, assim, o que você construiu já deu certo, aquilo que você fez deu certo, ó, por onde você passou deu certo, a sua jornada deu certo. Então, é isso aí, é muito importante mesmo e que fique de mensagem, que fique de positivo e que fique de estímulo. Muito obrigada, Tiago. Obrigada, Muito Obrigado. obrigada. Foi ótimo ter Olha, acho que você. foi a primeira vez que eu Que você publicamente falou. trato Sim, desse assunto. Interessante. Que bom foi aqui, fiquei muito feliz. Bom, Nos e sentimos honradas. Muito obrigada. Vamos conversar mais vezes, com certeza. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigada.